Boa tarde, amiguinhos. Estou aqui de volta. Antes de terminar o vídeo, dê lá o seu like, né? Compartilhe com os coleguinhas, que nós vamos falar de um assunto interessante hoje. Alguém sabe o que eu vou falar? Olha a cor da camisa. Vamos falar sobre o sangue, vamos olhar ali os tipos sanguíneos que tem na espécie humana. Bom, gente, na espécie humana são 4 tipos sanguíneos, né? E esses tipos sanguíneos, na verdade, eles tem umas diferenças básicas entre os 4 tipos. O sangue, na verdade, ele é um tecido do corpo, né? Ele é composto pelo plasma e pelas células sanguíneas, são as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Porém, no plasma do sangue, nas hemácias e nas outras células existem substâncias, proteínas que vão definir aí o tipo sanguíneo de cada pessoa. Bom, os tipos sanguíneos de cada pessoa são definidos basicamente por dois tipos de proteínas. Né? Uma proteína que tem uma função de antígeno chamado aglutinogênio e outra proteína que tem uma função de anticorpo chamado aglutinina. Bom, o sangue do tipo A, por exemplo, ele possui o aglutinogênio do tipo A e ele possui uma aglutinina chamada aglutinina anti-B. O sangue tipo B, ele possui o aglutinogênio do tipo B e uma proteína aglutinina chamada anti-A. O sangue tipo AB possui os dois aglutinogênios e o aglutinogênio B e não possui nenhuma das aglutininas. E o sangue do tipo O não possui nenhum aglutinogênio, porém possui as duas aglutininas. Ele possui a anti-A e a anti-B. Quando a gente for analisar a questão de doador-receptor para tipos sanguíneos, nós temos que verificar principalmente o tipo de aglutinina que aquele sangue que está recebendo o outro possui. Então você vai pegar lá o sangue do receptor, vai pegar a pessoa que vai receber o sangue e vai analisar qual aglutinina ele tem. Então, por exemplo, se o sangue A estiver recebendo outro sangue qualquer, ele tem a aglutinina anti-B. Essa anti-B vai reagir com o sangue do tipo B e vai reagir com o sangue tipo AB, com esse aglutinogênio aqui. Isso aí vai provocar uma reação chamada reação de aglutinação. Isso pode provocar aí um coágulo dentro dos vasos sanguíneos, principalmente da artéria. Esse coágulo pode ser transportado para o pulmão e causar uma cascata de embolias pulmonares e levar a pessoa ao óbito. E morreu. Coloca o sangue errado. Então, para saber quais são os sangues que cada um dos tipos pode receber, eu vou fazer um diagrama aqui agora. Então, gente, esse diagrama aqui a gente vai representar os chamados doadores e receptores, né? Então, eu coloquei aqui que quando você tem tipos sanguíneos iguais, claro, eles podem receber e doar para eles mesmos, porque são iguais. Então, nós temos o A doa e recebe do próprio A, o B doa e recebe do próprio B, o O e o AB. Agora, quem pode receber sangue de tipos diferentes? Por exemplo, a gente tem que analisar a glutinina que o receptor tem, aquele que está recebendo. Por exemplo, sangue tipo A, qual que é a glutinina que ele tem? Ele tem a glutinina anti-B, ou seja, ele não pode receber o sangue do tipo B, né? E muito menos também não pode receber o tipo AB, porque o AB tem os dois aglutinogênios, então ele vai ter reação. Agora o O, né? O B, o sangue do tipo B, qual que é o tipo de aglutinina que ele tem? Anti-A, então ele não pode receber sangue do tipo A, senão ele reage. Ele não pode receber o sangue do tipo AB, senão ele vai reagir. Mas do O ele pode receber, porque o O não possui aglutinogênio. Então a aglutinina anti-A do sangue B não reage com o O, porque ele não tem aglutinogênio para reagir, o sangue O. Então ele pode receber do O. Bom, sangue A pode receber dele mesmo e do tipo O. Sangue tipo B pode receber dele mesmo e do tipo O. Sangue AB recebe dele mesmo e também recebe
de todos os outros. Por quê? Porque o sangue AB não tem aglutinina, então ele não reage com ninguém. Se ele não tem a proteína de reação, ele pode receber de qualquer um. Então ele pode receber do A, ele pode receber do B e ele pode receber do O. Então o sangue AB ele é conhecido como receptor universal. O sangue tipo O, ele recebe dele mesmo e recebe de mais quem? De mais ninguém. Ele não pode receber sangue de ninguém, só pode receber dele mesmo, porque ele tem as duas aglutininas. O sangue O ele tem a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. Ou seja, se ele receber o sangue do tipo A aglutinina anti-A dele reage com o A, aí dá problema. Se ele receber sangue do tipo B, a aglutinina anti-B dele reage, aí dá problema. Se ele receber o sangue AB tem os dois aglutinogênios, aí as duas aglutininas do O reagem com os dois aglutinogênios do AB. Ou seja, então ele pode receber sangue de ninguém, só dele mesmo. Porém, doar, ele pode doar para todos, por isso que ele é conhecido como o doador universal. Vamos agora para a parte genética. Os genes que vão condicionar os diferentes tipos sanguíneos na espécie humana, né? Sabendo que nós temos que seguir essa seguinte ordem de dominância. O gene IA, ele não vai exercer dominância sobre o IB. Aqui nós vamos ter um tipo de dominância incompleta ou ausência de dominância, ou codominância, que a gente já estudou em outra aula. Porém, ambos genes IA e genes IB, eles vão dominar sobre o gene Izinho. Bom, então nós temos o seguinte, quando nós temos o gene IA homozigoto, um veio do pai, outro da mãe, ou IA Izinho, que é o heterozigoto, um desses veio do pai e o outro veio da mãe, ou vice-versa, esses dois genótipos aqui, eles vão condicionar o sangue do tipo A. O homozigoto IB ou o heterozigoto IB-Izinho vão condicionar sangue do tipo B. Observe que aqui o gene IA ele exerce uma dominância sobre o gene Izinho. Tá aqui, o gene IA exerce uma dominância sobre o gene Izinho. Então o sangue vai ser do tipo A. O gene B é a mesma coisa, ele exerce uma dominância sobre o gene Izinho. Então o gene B exerce uma dominância sobre o gene Izinho. Então vai ser sangue do tipo B. Quando eu tenho um dos genes, gene IA, e o outro sendo IB, não vai existir dominância entre eles. Então nós vamos ter aí um fenótipo intermediário, que seria o sangue do tipo AB. Então quando a gente tem o gene IA e B, nós vamos ter o sangue do tipo. E quando nós temos os dois genes, que são os recessivos, Izinho, nós vamos ter o sangue do tipo O. Bom, então aqui está feito o quadro de fenótipos e genótipos para os tipos sanguíneos humanos. Gente, então vamos agora aqui no fator RH. O que é o fator RH? O fator RH é aquela carga que tem o sangue. Quando você pergunta o sangue da pessoa, que sangue você tem? Eu sou A positivo, A negativo, O positivo. Esse positivo, negativo é o que a gente chama de fator RH. O que seria esse fator RH? Esse fator RH, na verdade, é um conjunto de substâncias, de proteínas que tem no sangue das pessoas que fazem com que ela tenha esse fator ou não, que é uma carga. Isso foi verificado primariamente em alguns macacos, depois em coelhos e depois na espécie humana. Bom, o que seria então um quadro de genótipos e fenótipos de fator RH na genética? Então o RH positivo, por exemplo, um sangue que tenha a carga positiva, ele é representado pelos genes R maiúsculo ou R heterozigoto. Enquanto que o RH negativo
ele é representado pelo recessivo R'. Bom, qual que está a questão do grande problema aí? Em relação à questão de doação de sangue ou aquele que está recebendo no caso do fator RH. Porém, essa reação não é uma reação de aglutinação igual acontece quando é do sistema ABO, quando é sangue diferente. Tá? Não vai formar ali uma aglutinação, um coágulo que vai levar a uma pessoa à morte. Na verdade, ele vai reagir com o sangue, combatendo as hemácias do outro sangue. Tipo, destruindo aquelas hemácias e tal. Então, na verdade, o que vai acontecer é uma reação assim, mais parecido com uma anemia. Então, não necessariamente se a pessoa receber sangue de RH diferente do outro, ela vai morrer. Ela pode desenvolver uma reação similar, como se fosse uma anemia. O maior problema está em relação à questão da mulher quando engravida e vai ter o seu filho. O problema, a doença, ela é conhecida como eritroblastose fetal. Tá? O sangue da mãe vai reagir contra o sangue da criança e vai combater o sangue da criança, podendo provocar uma anemia fetal. Essa criança pode nascer com problema, já fraquinha, ou pode até mesmo vir a óbito ainda na sua fase gestacional, quando ela está sendo gerada. Em que situação isso vai ocorrer? O pai for RH positivo para qualquer sangue, qualquer tipo sanguíneo, a mãe for RH negativo. O primeiro filho for RH positivo, porque ele pode ser positivo se você cruzar esse com esse, esse do pai com esse da mãe, o primeiro filho vai ser positivo. Se você cruzar esse do pai, que o pai é positivo, com a mãe negativa, ele tem 50% de chance de ser positivo. Se o primeiro filho for RH positivo, isso vai fazer com que o organismo da mãe, quando entra o contato do sangue da criança, porque na verdade a criança ela praticamente está começando a produzir seus tecidos sanguíneos e tal. Quando o contato desse tecido sanguíneo da criança começa a entrar em contato com o sangue da mãe, a mãe vai começar a produzir anticorpos para combater esse sangue do filho. Porém, no primeiro filho, na primeira gestação, não é suficiente para causar danos a esse primeiro filho. Então ele vai nascer sem problema nenhum. O problema vem se essa mãe engravidar de novo e tiver um segundo filho. Na segunda criança, né? Se essa criança também tiver RH positivo, se a segunda criança tiver RH positivo, o organismo da mãe já vai estar repleto de anticorpos para combater o sangue dessa segunda criança, que foi produzido lá no primeiro filho. Aí sim, essa segunda criança vai ser afetada pela doença conhecida como eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Caso essa criança venha a ser do RH negativo, não vai ter nenhum problema. Se essa aqui for RH negativo, não vai ter nenhum problema. Se ela tiver o primeiro filho positivo, o segundo filho negativo, não tem problema. O problema é se ela tiver na sequência 2 filhos de RH positivo e ela for RH negativo. Aí o segundo filho vai ter o problema. Por isso que quando no pré-natal descobre se a mãe, claro, a mãe obrigatoriamente ela tem que ser RH negativo para isso acontecer. E o pai tem que ser positivo. Se no pré-natal o primeiro filho for detectado que ele é RH positivo, logo depois que a criança nasce, é aplicada uma vacina na mãe para destruir esses anticorpos que a mãe produziu, caso ela queira ter um segundo filho e que não venha a ter nenhum tipo de problema. Desculpa, uma vacina no organismo da mãe que destrói esses anticorpos que ela produziu, aí sim ela vai poder engravidar novamente o segundo filho, e se esse filho for RH positivo não vai ter problema nenhum, porque ela tomou a vacina. Então, gente, muito obrigado. Dê um like se gostou e assista os vídeos para você ficar mais entendido do assunto.